Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Autoridades de Moçambique visitam o Legislativo e debatem políticas públicas para a gestão sustentável de resíduos. Câmara e Secretarias de Educação e Governo apresentam audiências da LDO. Comissão de Meio Ambiente debate área de preservação de córrego em audiência pública. Pet influencer Cabo Caramelo visita a Câmara em divulgação da campanha Agasalha Pet 2024. Cientista Esther Sabino recebe título doutor honoris causa em cerimônia no Legislativo. É o que você confere a partir de agora. Para incentivar a população a doar sangue, a campanha Junho Vermelho tem promovido ações de conscientização em todo o país. Aqui no município, o Hospital Geral de Guarulhos é um dos principais pontos de coleta. Doar sangue salva vidas. É com esse lema que a campanha Junho Vermelho tenta sensibilizar a população sobre a importância de ser doador de sangue. Médica hematologista do Hospital Geral de Guarulhos, Carley Godinho, destaca a importância de manter os estoques abastecidos durante todo o ano. Não há sangue se não há doador de sangue. E na nossa rotina do dia a dia, muitas vezes acabamos esquecendo que existem pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio através da doação de sangue. Então, essas campanhas de Junho Vermelho na mídia são muito importantes para nós. É muito importante nós falarmos sobre o assunto, não só neste mês, mas também trazermos a atenção para que esse seja um tema recorrente durante todos os outros meses do ano. Para doar sangue, é preciso estar saudável e ter entre 16 e 69 anos de idade. Mulheres podem doar a cada 90 dias, no máximo 3 vezes ao ano. Já homens podem doar a cada 60 dias, até 4 vezes ao ano. Lembrando que o menor de idade precisa vir acompanhado ou trazer uma carta de autorização dos pais. As pessoas acima de 60 anos, é importante que a primeira doação tenha acontecido antes desse período. Pré-requisito fundamental, a pessoa vir alimentada, não se deve vir em jejum, é um erro que muitas pessoas acabam fazendo, mas é importante que essa pessoa venha alimentada, alimentos leves, ter dormido pelo menos 6 horas na última noite, não estar passando por nenhum tipo de doença, principalmente doença infecciosa, estar resfriado, gripado. Medicamentos que porventura a pessoa faça uso serão avaliados no momento da triagem clínica que é feita. Além disso, é muito importante que essa pessoa tenha uma vontade enorme de ajudar o próximo. O Hospital Geral de Guarulhos fica na Alameda dos Lírios, número 300, no Parque Secap. A doação de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. O mês de junho também é marcado por ações de conscientização sobre a saúde do sangue. Além do Junho Vermelho, que incentiva a doação, a campanha Junho Laranja alerta sobre doenças hematológicas. Informar a população sobre as doenças do sangue é o principal objetivo da campanha Junho Laranja. Neste mês, entidades médicas alertam para as anemias, leucemias, linfomas e outras doenças hematológicas. Médica do Hospital Geral de Guarulhos, Carley Godinho, ressalta a importância de realizar um diagnóstico precoce. Como são doenças que podem permear vários sintomas comuns também a outras doenças, muitas vezes o sinal de alerta pode não levar o paciente a procurar um médico, como por exemplo um sintoma de cansaço. Cansaço pode ser uma anemia e essa anemia ela precisa ser avaliada, qual é a causa e, consequentemente, tratada. Outro sintoma também muito importante é o aparecimento de gânglios, de ínguas em regiões do pescoço, axila, virilha, são os linfonodos que nós falamos, que também são sintomas que podem aparecer num quadro simples de uma doença inflamatória,
mas também pode significar alguma outra doença mais séria, e aí o importante é procurar o dermatologista para que essa análise seja realizada. Outros sintomas de pele, manchas roxas que aparecem sem nenhuma causa, ou manchinhas vermelhas bem pequenininhas que nós chamamos de petequias, são sinais de alerta que também devem ser avaliados. E a doação de sangue é uma aliada no tratamento de algumas dessas patologias. Essas doenças oncohematológicas, de uma forma em geral, a maioria delas precisam sim de tratamentos bem específicos, muitos deles envolvem a quimioterapia. E durante o tratamento de quimioterapia é necessária a reposição, o suporte transfusional para esses pacientes. Então, a doação de sangue específica para esses pacientes realmente é algo que muda a trajetória da doença. E aí, quando eu falo sangue de forma geral, eu também falo das plaquetas, que são um hemocomponente que está relacionado à coagulação do sangue e faz muita falta para aqueles pacientes que têm doenças hematológicas, como por exemplo a leucemia ou uma outra doença que é mais rara, que é a anemia plástica. Pacientes que porventura precisem também de transplante de medula óssea para tratamento de alguma dessas doenças, também necessitam de uma terapia transfusional associada, e para isso nós precisamos do doador de sangue. Para se cadastrar no serviço de doação de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos. Num primeiro momento, são coletados dados sobre o possível doador e sangue para testes de perfil genético. Com isso, o doador entra em um banco de dados. A doação em si só acontece caso haja compatibilidade com o paciente. Em sessão ordinária, no dia 17 de junho, o Legislativo aprovou 6 projetos de lei em primeira votação. Em destaque, a criação do Centro de Operações e Inteligência de Guarulhos. A Câmara de Guarulhos realizou a 34ª sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 17. Durante o grande expediente, foram aprovados 6 requerimentos e 5 projetos foram encaminhados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, 6 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação. Entre os destaques está um projeto da Prefeitura que cria o Centro de Operações e Inteligência de Guarulhos. Esse centro tem como objetivo promover ações conjuntas entre as secretarias do município e os órgãos de segurança pública. Outro item aprovado foi um projeto de Maurício Brinquinho, do PT, que institui a Semana do Orgulho LGBTQIA+. A proposta pretende combater a intolerância, o preconceito e os crimes de ódio relacionados a essa população. Além disso, foi aprovado um projeto do vereador Leandro Dourado, do Solidariedade. O item proíbe o plantio de uma espécie de árvore considerada invasora, chamada Spathodea. Essa planta exótica tem causado a morte de abelhas pelo país. Já na sessão do dia 19, os parlamentares debateram sobre a política municipal e repercutiram a visita do governador a Guarulhos. A Câmara de Guarulhos realizou a 35ª sessão ordinária nesta quarta-feira, dia 19. Os desdobramentos da política municipal em vista às eleições para prefeito e vereadores foram tema de debate em plenário. Parlamentares da base do governo repercutiram a visita do governador do estado, Tarcísio de Freitas, a Guarulhos e o anúncio de destinação de verbas para a saúde municipal. Já os vereadores da oposição fizeram críticas à administração. Outro assunto discutido em plenário foi o setor da educação e as demandas de professores eventuais que atuam na rede. Os projetos previstos na pauta não chegaram a ser votados. A expectativa é que eles sejam incluídos na próxima sessão. Alunos de Guarulhos participaram de uma palestra sobre eleições promovida pela Escola do Parlamento. O evento é uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. A Escola do Parlamento de Guarulhos e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se uniram para conscientizar jovens estudantes sobre o processo eleitoral. No dia 18 de junho, os alunos conheceram a sede do Legislativo e participaram de uma palestra no plenário. Diretora-presidente da Escola do Parlamento, Adriana Coutinho, ressalta que o evento faz parte do eixo de cidadania desenvolvido pelo grupo.
É um eixo voltado a promover a participação ativa dos cidadãos, a discutir política, discutir democracia, a de fato aproximar a sociedade do parlamento, das casas legislativas. Então estamos bem felizes, né, principalmente com a participação de jovens. É muito importante que o jovem esteja engajado, que ele participe, que ele entenda o papel dele, que não é só votar, mas também se comprometer a participar, a opinar, a entender, né, quais são as decisões e influenciar também essas decisões que acabam impactando na vida de todo mundo. A palestra foi ministrada pelo chefe de cartório Roberto Langanck, que explicou as principais regras do processo eleitoral e o trabalho desenvolvido pelo tribunal. Roberto enfatiza ainda a necessidade do poder público se aproximar dos jovens e incentivá-los a votar. A gente percebe que a juventude, o jovem de forma geral, não tem participado, que nem vocês perceberam na palestra, o número de títulos, os jovens não têm interesse nem em tirar o título de eleitor. Então é muito importante para a gente orientar as pessoas para elas entenderem um pouco o que é o processo de votação, por que ele é importante e estimular para que cada vez mais jovens possam vir votar. Que a gente percebe no nosso dia a dia que isso é uma coisa que está acontecendo cada vez menos. Um tempo atrás se falava nas redes sociais de que o voto branco e o voto nulo seriam um voto de protesto. Né? Na verdade, não. Na verdade, a melhor forma de você protestar é dando um voto consciente em algum candidato que te represente, né? E comparecendo na votação. Diferente de muitos dos alunos presentes, o jovem aprendiz Vinícius Dias, de 19 anos, já votou nas últimas eleições e acredita que a palestra é uma forma de promover engajamento político. Eu tirei o meu título de eleitor com 16 anos também, porque eu queria votar nas últimas eleições também. A eleição é algo importante, algo que eu quero, porque é uma prática que eu consigo mudar e trazer um modelo novo e melhor de sociedade que eu quero para os meus filhos, para a minha geração futura também. Então, acho que sim, vai engajar totalmente as pessoas que estavam aqui também e incentivar a tirar título, a votar, ter o voto consciente. A ação educativa contou com a presença de alunos das escolas estaduais Professor Homero Rubens de Sá e Conjunto Habitacional Bairro Pimentas 2, além do Senac Guarulhos. Os estudantes puderam testar a urna eletrônica e tirar dúvidas sobre as eleições e os agentes políticos. Autoridades de Moçambique visitaram o Legislativo e debateram políticas públicas para a gestão sustentável de resíduos nas cidades. Na manhã de quinta-feira, dia 20, a Câmara de Guarulhos recebeu uma comitiva com autoridades da cidade de Machixe, localizada na República de Moçambique. Os visitantes estão no Brasil para participar do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que será realizado em Brasília, e aproveitaram a oportunidade para conhecer Guarulhos e a sede do Legislativo. O presidente da Câmara, Ticiano, do PSD, explicou como é feita a coleta e a destinação de resíduos sólidos na cidade e apresentou iniciativas sustentáveis realizadas no próprio Legislativo, como os programas Reciclação e Câmara Sem Papel. A gente poder ajudar a humanidade, a sociedade como um todo, recebê-los aqui. Câmara Municipal, que é exemplo na questão do papel zero, do lixo zero. Então, a gente bateu um papo sobre meio ambiente, sobre as questões ambientais como um todo, um orgulho, e passar um pouquinho para eles como funciona o Brasil. A gente acha, às vezes, que o Brasil está muito atrasado em várias questões, mas nessa especificamente a gente está bem avançado com relação ao país deles, e essa troca de ideia é saudável, né, para a gente prosperar e poder ajudar países irmãos como Moçambique e outras regiões aí que precisem da gente. O presidente do Conselho Municipal de Machixe, Isufo Francisco, elogiou a gestão de resíduos do município e comentou que uma das principais diferenças entre as cidades é a existência de aterros sanitários. Notamos muita diferença. Aquilo que é a nossa realidade é Moçambique, nosso município de Machixe, é que temos apenas lixeira a céu aberto e não temos técnica, políticas de aterros sanitários. E ficamos muito impressionados também como é feita a gestão de lixo aqui no município de Guarulhos
e é completamente diferente conosco, mas aprendemos muito e adquirimos muita experiência e que gostaríamos que fôssemos implementar no nosso município de Machixe. Para 2025, a Câmara de Guarulhos deve focar em obras e em concurso público. Esta foi a previsão apresentada pelo Legislativo na audiência da LDO. Em audiência pública realizada no plenário no último dia 17, a Câmara Municipal de Guarulhos expôs os números previstos para o orçamento do Legislativo para o ano de 2025. A audiência faz parte da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O montante total é de R$ 180 milhões. Quem falou sobre os números foi o diretor de planejamento, Ronaldo Serem. Segundo o conteúdo exposto, as despesas com funcionários estão em 61% do orçamento. Pela Constituição Federal, o índice pode chegar a 70%. Ronaldo disse que a Câmara vai ficar dentro disso, mesmo com o concurso público, que pode ser realizado no ano que vem. O concurso público, as vagas ainda estão a serem definidas, mas a gente já fez uma previsão na LDO para 2025 de contratação de até 10% da atual quantidade de funcionários estatutários efetivos que a gente tem. E o impacto não vai ser relevante, a gente vai manter os 61% e muito longe dos 70%. Já estamos considerando esse aumento de despesa. Na apresentação, foi destacado o montante de R$ 7.200.000 para obras na sede própria. As intervenções serão executadas para melhorias gerais, ampliação e criação de novos espaços e ambientes, como explica o diretor de Assuntos Administrativos, João Francisco Viseu de Barros. É a duplicação do nosso estacionamento dos vereadores. Hoje, como todos sabem, a gente tem bastante dificuldade quando vem autoridades, visitantes. A gente não tem lugar para os visitantes. Então, com essa duplicação de estacionamento, a Câmara não vai, vamos dizer, incomodar a vizinhança de forma nenhuma, não vai afetar o trânsito, porque a gente terá duplicação desse estacionamento onde hoje os vereadores e diretores param os seus carros. Isso são obras deste ano, que a gente fala bloco 3 e 7. Para 2025, as obras do bloco 6 são esse espaço ao lado do prédio dos vereadores que é descoberto. Vai ser construído aí um prédio térreo, mantém estacionamento, primeiro e segundo andar. A ideia é que a gente tenha auditório, sala de treinamento, restaurante, lounge, um lugar mais propício para eventos. Além das obras relatadas, Viseu também citou a criação de mais 3 gabinetes para vereadores e um espaço mais adequado e estruturado para o ambulatório. As licitações para as obras começam já neste mês de julho. A Secretaria da Educação também divulgou a estimativa de orçamento para 2025. A audiência pública foi na última segunda-feira. A Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos deverá contar com um orçamento de R$ 1.590.000.000 no próximo ano. As estimativas foram apresentadas pela pasta na audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, realizada em 17 de junho no plenário do Legislativo. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Geraldo Celestino do Mobiliza. Na comparação com o orçamento previsto na LDO 2024, houve redução de 36 milhões. O diretor do Departamento Orçamentário da Secretaria da Educação, Eduardo Tavares, apresentou os dados e justificou a cautela nos valores estimados para o ano que vem. Estávamos otimistas, em relação à economia, referente 23 para 24. Percebeu-se que não houve aquela arrecadação esperada, então para 25 a Fazenda prudentemente deu uma pequena recuada, o que fez com que nosso valor previsto para 2025 seja um pouco menor do que 2024. Outro motivo para uma previsão menor do orçamento foi a redução do salário educação que compõe a receita da pasta. A previsão de valor desses recursos passou de R$ 116 milhões em 2024 para aproximadamente 55 milhões. Parlamentares questionaram a redução do benefício gerido pelo governo federal. O gestor explicou que foi definida
uma nova forma de calcular o salário e educação. O STF julgou a DPF, salvo engano, 188, e eles tiveram o entendimento de que a distribuição, mas aí a distribuição por parte lá do FNDE, que deveria considerar o quantitativo de matrículas em nível nacional e não em nível estadual. Porque quando colocava em nível estadual, vamos dizer que as cidades ricas, de estados ricos, teriam uma prevalência em detrimento do Nordeste, do Norte, do Nordeste do país. Então, a ideia era fazer algo mais equânime, né? O problema é que quando houve esse julgamento, o corte foi abrupto, né? De acordo com as projeções, a educação infantil deve ficar com mais de 50% do orçamento, ultrapassando os 804 milhões. Já a educação básica deve contar com uma fatia menor, de 47,8%, ou seja, mais de 760 milhões. A Secretaria estima aplicar 24 milhões e meio de reais na educação de jovens e adultos. Cerca de 60% do total de recursos da educação devem ser destinados ao pagamento de salários e benefícios, como vale-refeição, alimentação e transporte aos servidores. Para investimentos, foram estimados 55 milhões e meio de reais. E a Secretaria de Governo fechou a série de audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Representantes do setor de cultura estiveram presentes e reivindicaram um orçamento maior para a pasta. No último dia 18, foram finalizadas as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai balizar o orçamento do município para o ano que vem. A última secretaria a expor os números foi a de Governo, que representa praticamente todas as pastas do Executivo. O secretário Edmilson Sarlo falou sobre as áreas prioritárias de investimento durante a gestão, destacando a saúde e o combate a enchentes. As prioridades são saúde, que mais que o índice, né, a exigência da lei, né? Na saúde a gente aplica mais do que a lei exige. Então, nossa prioridade é estar tentando melhorar a saúde. A gente sabe que tem muito a fazer ainda, mas a gente tem procurado colocar os esforços nesse sentido. Mas também você viu aqui a questão do combate à enchente, a gente viu aí, o governo acertou muito ao direcionar o orçamento desde há 2 anos, quando nós colocamos, fomos através lá do financiamento da CAF e fazer o combate a enchentes. A receita total da cidade está estimada em cerca de 6 bilhões e 570 milhões de reais para 2025. Desse montante, estão previstos cerca de 4 milhões e meio de reais para a Secretaria de Cultura. Diversos artistas da cidade e representantes culturais vieram até o plenário e questionaram o secretário sobre o motivo da redução de 1 milhão de reais no orçamento, alegando que, com isso, Guarulhos não conseguirá obter acesso a leis de incentivo, como a Aldir Blanc, já que, para isso, é necessário que o município mantenha a média dos 3 últimos orçamentos em pouco mais de 5 milhões e 300 mil reais. O secretário comprometeu-se a atingir o valor necessário para atender a demanda, seja com o substitutivo ao projeto ou com emendas dos vereadores. O que nós precisamos? Ter a média dos 3 últimos orçamentos, que dá 5 milhões e 311 mil, uma diferença de 800 mil. Isso não é difícil você achar no orçamento. Nós podemos, por exemplo, diminuir um pouquinho da reserva de contingência de cada pasta e colocar ali. Esse é o compromisso. A forma como que será feita pode ser através de substitutivo, através de nós, ou de repente o entendimento com esta casa que o governo vai, se esta casa entender que eles devem apresentar, a gente vai fazer um acordo com eles e deve sancionar dessa forma. Finalizando as audiências públicas, o presidente da LDO, Geraldo Celestino, do Partido Mobiliza, destacou a participação popular e mostrou-se satisfeito com a condução geral dos trabalhos. Eu senti muito feliz estar presidindo essa comissão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ver os artistas da cidade, o pessoal que adora a cultura, que estão dentro da cultura, vindo aqui no Legislativo para reivindicar. E aqui é o lugar de reivindicar, sim, porque aqui é a casa do povo. Nós estamos aqui porque o povo nos elegeu e nós temos que representar. Então, nós encerramos esse período aí
da votação, da discussão da Lei de Diretriz Orçamentária, foi muito importante, ouvimos todas as secretarias e hoje o encerramento foi com chave de ouro aqui juntamente com o secretário de governo americano, falando pelas outras secretarias que não tiveram audiências individuais, e foi um debate rico. A cidade, Guarulhos merece, eu acho que temos que ter um legislativo forte, temos que ter um governo forte, estamos em ano de eleições, não sabemos se nós vamos estar aqui a partir de 1º de janeiro de 2025, mas quem estiver aqui tem que ouvir a população, porque o orçamento tem que ser investido no social, tem que ser investido na saúde, tem que ser investido em infraestrutura, tem que ser investido na cultura, como vieram reivindicar aqui hoje, e eu me sinto muito feliz de ter presidido essa lei de diretriz orçamentária como anos anteriores. Agora, os vereadores têm até o próximo dia 20, quinta-feira, para apresentar emendas. Depois disso, a comissão se reúne no dia 24 de junho para analisar o conteúdo e, então, levar o texto a plenário para votação. Esta semana também contou com uma audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente. Em pauta, um projeto de lei que quer restaurar a área de preservação às margens do córrego Cocaia. A Comissão de Meio Ambiente do Legislativo promoveu uma audiência pública em 19 de junho para debater um projeto que amplia a área de preservação permanente nas margens do córrego Cocaia. Em dezembro de 2022, depois de uma mudança na legislação federal, Guarulhos aprovou uma lei municipal reduzindo a metragem das faixas de preservação em áreas protegidas, como o córrego Cocaia. No entanto, ambientalistas locais procuraram a Comissão de Meio Ambiente e apresentaram estudos ressaltando a necessidade de reverter a mudança. Tanto a lei federal quanto a lei municipal estão sendo questionadas na Justiça. Com isso, a Comissão de Meio Ambiente elaborou esse projeto de lei que está em análise na Câmara. Presidente da comissão, Edmilson Souza, do PSOL, ressalta que, caso aprovada, a lei não atinge obras já realizadas. É a partir daí que surge para a preservação desse trecho que ainda é possível ser preservado. Tem muita gente preocupada, mas isso impacta em obras que já foram feitas? Não, porque na verdade se a obra foi feita com a luz da legislação anterior, não há o que fazer. Naquele momento, aquele tipo de ação foi feita com autorização da prefeitura. Mas se essa lei for aprovada, daqui para frente tem que obedecer o rito, que nós não estamos nem criando aqui um critério municipal, o que a gente quer que se remeta ao Código Florestal. Então, ou seja, o que o Código Florestal fala sobre ocupação em centro urbano, sobre margem de curso d'água, de córrego, de rio. É isso que a gente quer que se cumpra, que se obedeça o que está no Código Florestal. O projeto de lei da comissão ainda está sendo avaliado pelas comissões permanentes do Legislativo. Depois de receber parecer, ele será votado em plenário. Eu acho que nós não teremos dificuldade. Porque não teve dificuldade, eu votei contra, mas não teve dificuldade na redução, que é mais polêmico, porque quando você tem uma área de preservação que pode ter 30 metros, você reduz para 5, é mais complicado aprovar. Mesmo assim foi aprovado, eu votei contrariamente. Então o que nós estamos restabelecendo aqui, até enquanto Comissão de Meio Ambiente, é termos um critério que seja razoável e que acompanhe a legislação federal. Eu tenho falado com os meus colegas de comissão, os dois, a gente já tem um compromisso, tenho falado com outras lideranças, falei com os líderes do governo e de outros partidos, pedindo essa sensibilidade que a gente aprove. Até porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade movida contra essa lei anterior. Então seria uma forma da gente dar um sinal que queremos adequar, na minha opinião, um erro que foi cometido nessa votação em dezembro. Integrantes das Forças de Segurança da região receberam uma homenagem da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz e do Legislativo em evento realizado no plenário da Câmara. A Câmara de Guarulhos e a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, ABFIP, promoveram uma solenidade de outorga de condecorações na noite de 13 de junho. O objetivo do evento era homenagear integrantes das forças de segurança e autoridades da região que contribuíram para o setor. Veterano de missão de paz da ONU e presidente da ABFIP, Walter de Vargas, explicou o trabalho realizado pela associação. Nós criamos essa associação que é justamente para reconhecer pessoas a nível nacional e internacional que venham prestando relevante serviço pela comunidade, pelo Brasil, pela sociedade. E aqui hoje nós estamos para fazer esse reconhecimento através do vereador Ticiano, presidente da Câmara,
e ao qual nós agradecemos muito por mais esta oportunidade, né? E nós estaremos condecorando policiais, militares, civis, autoridades legislativas, autoridades do executivo, enfim, autoridades eclesiásticas que vêm fazendo a diferença nesse trabalho, né, nesse trabalho tão relevante para a nossa nação. O presidente da Câmara, Tiziano, do PSD, foi um dos condecorados da solenidade e recebeu a medalha Major Elza Cansanção. Ele destacou a parceria do Legislativo com a BFIP e a importância de reconhecer o trabalho dos agentes de segurança. Para a gente é um orgulho estar recebendo todos aqui. É claro que muitos mais merecem essa homenagem, mas é uma homenagem simbólica que a nossa ideia é fazer todo ano junto com a BFIP, que é a Forças de Paz e de Segurança da ONU. Está vindo várias autoridades, vários delegados, tem aqui até o Geraldo, que é um ex-vereador, amigo nosso, está aqui presente também prestigiando. Então é um momento muito importante para a Câmara Municipal, mostrando a importância desses profissionais que ficam na rua, né, no dia a dia, e muitas vezes não são reconhecidos pelo trabalho. Então uma singela homenagem da Câmara Municipal para prestigiar quem torna a nossa vida mais segura. Diversas autoridades políticas da região também participaram do evento e foram condecoradas, como o deputado estadual Jorge Wilson, o secretário municipal de Segurança Pública Márcio Pontes e o prefeito Guti. É importante todas as forças de segurança estarem integradas. Eu sempre falo uma coisa muito importante. Quando você tem integração, você tem entrega. Se as forças policiais forças de segurança estiverem bem hermanadas, entendendo, não fazendo um retrabalho, cada um indo para um lado, fazendo a cobertura da maneira adequada, a gente tem melhorias satisfatórias no índice de segurança. E é o que nós estamos tendo aqui, percebendo na cidade de Guarulhos. Né? O americano falou sobre isso. Guarulhos hoje é a cidade acima de 1 milhão de habitantes mais segura do nosso país. Durante a solenidade, mais de 50 medalhas foram entregues aos homenageados. O pet influenciador digital Cabo Caramelo visitou a Câmara Municipal no dia 14 de junho. O cachorrinho mais famoso da cidade está ajudando a divulgar a campanha da Prefeitura Agasalha Pet 2024. O Legislativo guarulhense recebeu uma visita especial na tarde de 14 de junho. Pet influencer, modelo e agora ativista da causa animal, o Cabo Caramelo é o porta-voz da campanha Agasalha Pets, lançada pela Prefeitura de Guarulhos. E se hoje a vida ao lado do tutor Cabo Oliveira é regada a muito petisco, o Caramelo já experimentou a realidade das ruas. Ele apareceu, né, numa madrugada lá na base da nossa companhia. Ele estava todo sujo, com carrapato, com fome, molhado. Aí ele entrou e ficou lá. Aí os policiais que estavam lá, eles deram comida, deram água para ele, e ele ficou, né? Ele adotou a companhia. Aí nessas idas e vidas ele fugia, né? Para dar os rolezinhos dele. E voltava. E aí, nessa, eu cheguei no outro dia para trabalhar, falaram dele pra gente. Aí a gente levou ele para tomar banho, compramos ração, compramos vermífugo, antipulga, tudo. E aí ele ficava fugindo. Aí a gente fez uma plaquinha para ele, né? De telefone. E ele ia para os lugares e o pessoal ligava na base para falar, tem um cachorro aqui, é de vocês? Só que a base atendia o telefone com polícia militar, então o pessoal achava estranho. Ah, esse cachorro aqui é nosso, aí a gente vai buscar aí. Aí a viatura ia buscar. E nisso a gente filmava, né, esses rolês dele. E aí a gente fez um videozinho dele lá, minha esposa editou, postou no Instagram. Aí já era, não para mais. O negócio deu, acho que, 8 milhões de contas alcançadas. E aí desde então o Caramelo ganhou uma legião de fãs. Só que agora a gente não deixa mais ele fugir, agora ele tem uma vida de rei, ó. Transformando essa recente fama em solidariedade, o Cabo Caramelo convida toda a população de Guarulhos a doar roupinhas, camas e cobertores para aquecer os animais vulneráveis durante o inverno. O Caramelo é o modelo, né, da campanha, é um cão que vivia na rua e hoje é bem cuidado pelos policiais da nossa cidade, um exemplo, e ele foi usado aí como modelo, mas o que interessa é as pessoas ajudarem os nossos animaizinhos que já vivem nos abrigos da prefeitura, né, nossos pets, aguardando aí uma família para agradar também, né, porque os nossos animaizinhos de 4 patas hoje é a alegria em muitas residências e muitas casas. Alegram as crianças, né, ocupam a mente de muitas pessoas que
tem alguns problemas como depressão. Então, muito importante esse momento, quem puder fazer a sua doação para ajudar os abrigos e os protetores que são cadastrados no DEPAN. Quem quiser participar da campanha Agasalha Pet 2024 pode levar as doações até o dia 30 de agosto a um dos 93 pontos de coleta distribuídos pela cidade. A lista completa está disponível no site da Prefeitura. A renomada cientista brasileira Esther Sabino recebeu o título doutor honoris causa pela Universidade de Guarulhos, em cerimônia realizada no Legislativo. Esther esteve à frente da equipe que sequenciou em apenas 48 horas o genoma do novo coronavírus. Em cerimônia realizada no plenário do Legislativo, dia 14 de junho, a pesquisadora e médica imunologista Esther Sabino recebeu o título doutor honoris causa da Universidade de Guarulhos. Reitor da instituição, o professor Yuri Neyman destacou a trajetória profissional da homenageada, em especial os avanços científicos alcançados durante a pandemia da Covid-19. Uma das pesquisas mais recentes, dentre muitas outras que ela fez na área de saúde, ela iniciou o sequenciamento genético do coronavírus, que foi desembocar no descobrimento da vacina contra o coronavírus. Então é uma pessoa de muita importância, né? E o Conselho ele pesquisa muito para quem vai laurear o título de doutor honoris causa. E a ONG, junto com a cidade de Guarulhos, decidiu pelo nome dela, pela representatividade científica que ela traz no nosso século. Então ela é uma pessoa do nosso tempo, né? E sou muito feliz de estar fazendo essa honraria na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, porque a nossa universidade traz o nome da cidade enquanto identidade de Guarulhos. Então é uma honra estar fazendo na Câmara dos Vereadores, porque de certa forma a gente divide com a cidade essa homenagem a Esther Sabino. Presidente da Comissão de Educação do Legislativo, Lauri Rocha, do PSD, ressaltou a importância de estreitar laços e promover parcerias entre o poder público e as universidades. Eu vejo essa parceria, Câmara Municipal, Prefeitura e entidades privadas, como é o caso da UNG, a maior universidade de Guarulhos, como totalmente positivo. Eu mesmo sofri muito no caso da Covid, quase morri. Minha filha veio a falecer com Covid, então não poderia deixar de estar aqui hoje para homenageá-la, porque ela é uma das pessoas no Brasil que o trabalho que ela fez ajudou a criar a vacina, e vejo isso positivamente. Eu adoro que a Câmara esteja participando disso, quero que não só isso fique a nível de homenagem, mas que se possa pôr em prática, onde na universidade também possam ter salas para fazer pesquisas em qualquer tipo de vírus que venha a aparecer e que Guarulhos participe a nível de pesquisa e a nível nacional. Emocionada com o título, Esther Sabino dividiu o reconhecimento com toda a comunidade científica. Cada vez que você faz uma homenagem, na verdade a gente está comemorando a ciência. Não é para uma pessoa, mas a gente falar sobre isso é super importante em todos os níveis, principalmente no nível político, mesmo que seja a nível municipal, né? Mesmo que as grandes regras são feitas a nível federal, o município pode ajudar muito a pesquisa, criando leis locais que facilitem a integração da indústria com as universidades locais. Tem várias coisas que podem ser feitas a nível municipal para ajudar a ciência. E os cientistas precisam dessa ajuda e dessa colaboração dos políticos. Acho que é nessa conversa e nessa aproximação. Então, para mim, essa homenagem, principalmente uma homenagem dentro de uma Câmara Municipal, tem muito disso, da ciência vir para cá, das pessoas que representam a ciência, no caso eu, e de estar aqui presente nessa comemoração. Eu acho que isso é super legal, essa ligação. A cerimônia de concessão do título doutor honoris causa Esther Sabino contou com a participação de autoridades políticas do município, além de inúmeros representantes da comunidade acadêmica e médica da região. As doações de água potável arrecadadas pela Câmara Municipal, em parceria com a CUFA, foram enviadas ao Rio Grande do Sul para as vítimas das enchentes. A Câmara de Guarulhos, junto com a Central Única das Favelas, a CUFA, realizou uma campanha de arrecadação de água potável para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O transporte de todo o material arrecadado se iniciou na tarde de segunda-feira, dia 17 de junho.
O presidente da Câmara, Tiziano, do PSD, comemorou o resultado da campanha. Mas conseguimos aqui arrecadar mais de 10 pallets de água para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Estão precisando muito. Passou as enchentes, agora volta a chover lá novamente. Então a gente não sabe se a gente vai ter que estender ainda mais essa campanha. Mas foi bem bacana, né, a parceria de todos os servidores, funcionários da casa, dos assessores, da população em geral. A gente, eu acho que conseguiu fazer a diferença. A água sai daqui, está sendo carregada em vans, indo para uma transportadora e de lá embarca em uma carreta para o Rio Grande do Sul. Parceira do Legislativo na campanha de doação, a CUFA é uma organização não governamental que assiste pessoas vulneráveis em todo o país. O presidente da CUFA Guarulhos, Márcio Roberto de Oliveira, conhecido como Tita, enfatiza que é preciso continuar ajudando a população do Rio Grande do Sul. O fato é que a CUFA já estava lá no Rio Grande do Sul com os nossos irmãos, lá com o Manuel Soares, lá com o Vinícius, e a gente permanecerá lá, porque a gente já tem base consolidada no Rio Grande do Sul. No ano passado, há um ano atrás, já teve uma tragédia lá e a CUFA fez todo o trabalho, aquele trabalho necessário. O bom seria que não houvesse tragédia, mas com as mudanças climáticas, cada vez as tragédias vão ser mais recorrentes e a gente adquiriu em tempos de pandemia uma expertise de fazer toda a captação de doações de alimentos, material de higiene e fazer isso chegar lá na ponta para quem mais precisa, né? Mas é muito importante ainda não cessar as doações, porque o pessoal ainda precisa muito. No momento que as câmeras desligam, os fotógrafos saem, as notícias param de circular na mídia, dá um falso pressentimento que o momento trágico passou, mas esse momento ele vai se estender ainda por muito tempo, infelizmente, e a gente vai fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Tudo aquilo que chegar, a gente vai fazer chegar na ponta para aqueles que precisam. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.